Olá pessoal, agora vamos fazer a questão 25. A reta, gráfico da função afim f de x igual a menos 3x mais 12, intersecta os eixos x e y nos pontos P de coordenada AB e Q de coordenada CD, respectivamente. Qual é o valor da soma A mais B mais C mais D? Tudo bem. Aqui a questão ela fala aqui, ó, intersecta os eixos x e y nos pontos P e Q, respectivamente. Ou seja, P vai ser visto quando o gráfico da função intersecta o eixo x. E Q vai ser visto quando a gente pega o gráfico da função, que no caso vai ser a reta, já que é uma função afim, certo? Intersecta o eixo y. Tudo bem? Essa coisa aqui é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Caso você não tenha visto, vou colocar aqui um exemplo, certo? Só para vocês não ficarem perdidos. Digamos que aqui seja o nosso sistema de eixo cartesiano. Deixa eu usar essa régua de novo. E digamos que aqui seja a nossa função afim, certo? O gráfico da nossa função afim. Se vocês perceberem, aqui a gente tem, quando esse gráfico intersecta o nosso eixo y, aqui a gente tem um ponto, certo? E quando o gráfico intersecta o nosso eixo x, aqui a gente tem outro ponto. Basicamente é isso que a questão está dizendo, certo? Porém, a gente tem que identificar uma coisa. Quando esse ponto está exatamente em cima do eixo y, quer dizer que a coordenada de x é zero. Por quê? É como se eu viesse reduzindo aqui os valores de x até chegar no eixo. A mesma coisa se eu olhar do lado esquerdo. Venho reduzindo até chegar no eixo. Quando eu reduzo esse valor de x, eu vou chegar com um ponto exatamente em cima do eixo y. Ou seja, o valor do meu x, o valor da minha coordenada em x tem que ser exatamente zero. Certo? Então, traduzindo isso aqui, esse ponto, ele de cara vai ter que ter x igual a zero. E o y eu não sei. Eu tenho que buscar. Se possível, encontrar. Certo? A mesma coisa para esse ponto aqui. É como se meu y fosse diminuindo até chegar no eixo x. Ó. Seja por cima ou pela parte de baixo do gráfico. Certo? É como se eu fosse zerar. Como se eu fosse não. Eu zero o meu y. Certo? Nesse caso, eu tenho um valor de x, mas o meu y obrigatoriamente tem que ser zero. Traduzindo, se o gráfico toca o eixo y, x é zero. Se o gráfico toca o eixo x, y é zero. É só memorizar isso. Tocou o gráfico toca o eixo y, então quer dizer que x é zero. O gráfico toca ou intersecta o eixo x, y é zero. Ponto final, certo? Tudo bem? Então vamos continuar com a questão, certo? Sabendo disso, não entendi. Volta o vídeo e tenta prestar atenção na explicação de novo. Mas eu vou explicar novamente quando a gente for abordar aqui, certo? Então não se preocupem. Continuando, vamos lá. Ele diz, eu vou só traduzir, tá? Que no eixo x, deixa eu ajustar isso daqui. Ele diz que no eixo x, o gráfico da função afim, que no caso é uma reta, quando ele toca no eixo x, a gente vai ter exatamente o ponto P, certo? Ou seja, quando toca o eixo X, a gente tem o ponto P. E ele está dizendo que o ponto P tem coordenada em X A e em Y B, certo? Logo, temos então que P, como ele está tocando o eixo X, Y tem que ser zero. Acabou-se. Então aqui eu repito A, certo? E quem é o valor de Y aqui? B. Logo, B tem que ser o quê? Zero. Tudo bem? Por que B é zero? Porque esse ponto, que é formado pela interseção do gráfico com o eixo x, tem que ter coordenada y igual a zero. Certo? Sempre assim? Sempre. É exatamente o que eu disse. Se o ponto intersecta o eixo x, o y é zero. Se o ponto intersecta o eixo y, o x é zero. Obrigatoriamente. Certo? Então, continuando aqui, se eu for avaliar aqui, analisar na realidade o eixo y, ele disse que quando o gráfico da função afim toca o eixo y, quem é que aparece? O ponto Q. E se vocês notarem aí, o ponto Q ele está dizendo que tem coordenada CD, né? Então, o ponto Q ele tem coordenada o quê? CD, certo?
mas a gente já avaliou e traduziu, a gente tem então que logo o nosso ponto Q, ele vai ser exatamente o quê? Como o gráfico ele está intersectando o eixo Y, x é zero. Quem é a coordenada aqui que é x? É exatamente C, certo? Então, a gente ganha aqui que C tem que ser o quê? Zero, certo? E D a gente não sabe, mas a gente pode descobrir daqui a pouco, certo? Tudo bem? Traduzindo é isso. A gente ganha dois valores gratuitamente, certo? Tudo bem? Então a gente ganhou o valor de C, ó, se vocês perceberem, a gente ganhou o valor de C, C é zero, e ganhou o valor de B, B é zero. E se vocês notarem, no pedido da questão, ele diz o quê? Que quer a soma de todos esses valores aí. Ou seja, ele quer A mais B mais C mais D. Porém, a gente acabou de identificar que o B ele é zero e o C ele é zero. Então aqui ó, a gente vai ter isso, certo? E eu vou só repetir aqui, ó, A mais, certo? Então a gente tem A mais zero mais D. Quando a gente soma com zero, mantém a mesma coisa. Então no final das contas, o que, que vamos ter aqui? Vamos ter o valor de A mais o valor de D para poder somar. Só que a gente não tem esses dois valores, então a gente vai ter que descobrir, certo? Então só deixa eu passar isso aqui para separar. Tudo bem? Só deixa eu dar uma reduzida nisso. Passando essa barra aqui para poder separar isso. Na realidade a gente nem precisa, né? Mas tudo bem. Deixa eu mudar isso aqui estava em 23, então vamos manter. Deixa eu usar apenas isso aqui, certo? Tá perfeito também. Então, continuando agora a nossa questão, a gente vai aplicar cada um desses pontos, ou seja, o ponto P, e a gente já viu que o ponto P ele vai ter valor em xa e valor em y0, certo? Ah, eu não consigo ver isso. É lembrar que o ponto sempre é o quê? Primeiro a coordenada de x e depois a coordenada é de f de x, ou seja, a imagem desse elemento, certo? Ah, não lembro disso. Beleza, então aqui você pode também chamar esse f de x de y, se preferir, certo? Mas aqui vamos usar o próprio f de x, tudo bem? Vou deixar esses dois valores aqui por desencargo de consciência, só para vocês identificarem, tá? Então, aplicando o ponto P na função que ele nos deu na questão, vamos ter o quê? Onde tem x, eu vou ter que substituir por a. E onde a gente tiver a f de a gente vai substituir por zero, certo? Aplicando, a gente tem o que então para calcular? Temos que calcular o f de a. Por quê? O nosso x é exatamente a. Então, temos que f de a é igual a menos 3 que multiplica x, só que o nosso x é o quê? A, certo? Vou mudar de cor para vocês conseguirem identificar mais facilmente. Mais 12. Tudo bem até aí? Se sim, vamos continuar. Então, aqui mais 12. E agora a gente tem que se ligar nisso aqui, ó. Quem é o nosso f de a? É exatamente o zero. Então, no próximo passo, a gente já pode substituir o f de a por zero, certo? Então, zero é igual ao quê? A menos 3 vezes a, que é a mesma coisa que menos 3a, mais 12, certo? Por questão de organização, eu prefiro sempre deixar a letra do lado esquerdo da igualdade, certo? Então, aqui a gente pode usar o seguinte argumento. Se zero é igual a isso, então isso tem que ser igual a zero, certo? Então, só organizando aqui, eu tenho que menos 3a mais 12 é igual a zero, certo? E aí eu tenho que o 12 está somando com 3a, então eu vou passar ele para o segundo membro e ele vai ter que passar subtraindo. Quando ele passa subtraindo, vai ficar 0 menos 12, que é a mesma coisa que menos 12. Então aqui temos menos 3a igual a menos 12. Aí agora vocês têm menos 3 multiplicando, vocês podem passar dividindo e depois fazer o jogo de sinal, certo? Mas aqui eu vou preferir fazer o quê? Multiplicar toda a equação aqui por menos 1. Por que eu posso fazer isso? Porque eu quero deixar todo mundo positivo. E o que eu faço de um lado da igualdade eu tenho que fazer do outro. Então nada vai alterar na nossa resposta, certo? Posso fazer isso? Devo, para poder simplificar a minha vida.
Ah, por que tu faz isso? Porque eu não quero um número negativo aqui, certo? Eu simplesmente posso transformá-los em positivo e tá tudo certo. Por quê? Porque eu quero. Ah, mas se eu não quisesse fazer isso, então você pega o menos 3 e passa dividindo. Vai ficar menos 12 dividido por menos 3. Como você tem a divisão de números com sinais iguais, a resposta fica positiva. 12 dividido por 3 vai dar exatamente 4. Certo? Tudo bem? E é o que vai ocorrer aqui também. Ó. O 3 está multiplicando, agora eu vou passar dividindo. Então a gente conclui que A tem que ser igual a 12 sobre 3. 12 sobre 3. E 12 sobre 3 nos diz que A é igual a exatamente 4. Então, se vocês perceberem aqui, ó, o valor de A eu já tenho. Falta agora descobrir o valor de B. Vou separar isso daqui, tá? Tudo bem. Eu vou separar isso daqui e agora eu vou aplicar o próximo ponto. Quem é o próximo ponto? O próximo ponto é o Q, certo? E o Q a gente já viu que a coordenada em x dele é 0 e a coordenada em y é o valor de D. E a gente vai aplicar novamente na função que ele deu. Tudo bem? Aí, novamente, por desencargo de consciência, eu vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui é o valor de x e esse cara aqui é o valor de f de x, certo? Então, vamos lá. Continuando. Quem é o nosso x? 0. Então, aqui eu vou ter o f de 0, ou seja, onde tem x eu vou substituir por 0. Isso aqui vai ficar menos 3 que multiplica 0. Deixa eu mudar a cor para vocês perceberem, certo? Mais 12. E aí a gente tem que notar que quem é o f de 0? Tá exatamente no ponto, né? É exatamente quem? D, certo? Então aqui a gente tem que D tem que ser igual a... Quanto é menos 3 vezes 0? Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então vai ficar 0 mais 12. Só que 0 mais 12 é exatamente o quê? 12. E acabou. A gente tem o valor de D. O valor de D a gente descobriu que é 12. E agora a gente só precisa somar, que é exatamente o que ele pediu na questão, certo? Fazendo essa soma, 4 com 12, só deixa eu melhorar esse 4 aqui, 4 com 12, isso vai nos dar o quê? É exatamente 16, certo? Cadê? Deixa eu apagar esse 4 e vamos lá. A gente tem aqui 4 mais 12 e isso vai nos dar exatamente o quê? 16. E isso acaba com a questão. Aqui a gente tem que o gabarito vai ter que ser exatamente o item D, certo? 16. E caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.